tarde a todos. Estamos dando início a esta reunião pública para tratar sobre a situação de praças descaracterizadas na cidade de Bauru. Essa reunião tem como objetivo trazer soluções aos locais que são oficialmente praças, mas sofrem com problemas crônicos como mato alto, sujeira e animais peçonhentos, com melhorias simples que não são de alto custo para o município, como instalação de bancos, iluminação, playground, traves, tabela, etc. A sociedade local pode contar com uma praça de verdades que servirão ao seu propósito original, ou seja, locais de lazer, socialização e de prática esportiva. Aqui tem a justificativa da secretária de obras, da Pérola, uma da prefeita, Suelen Silva Rosim, que também justificou sua ausência. É uma pena, essa reunião, sempre falo, a vereadora Estela também presente aqui, é uma defensora disso, a gente sempre fala que essas reuniões, audiências públicas são horários comerciais. Então, muitas das populações que entram em contato com a gente fazendo a reclamação não pode estar presente, porque estão trabalhando. E a gente sempre fala, né, vereadora, que como que a gente gostaria, até mesmo a sessão, fossem à noite, para que a população pudesse participar. Porque a gente percebe que a população não participa mais por conta desses horários que são nossas audiências, nossas reuniões, o que seja. Vou registrar aqui a presença da Gislaine Magrini, da SEMA, secretária da SEMA, do Renato, Ceplan, secretário, Jorge, secretário da SEAR, o Theo, que é o diretor de obras, já que a Pérola não está, o Sidney, diretor da SEMA, é Bárbara, né? E Bárbara também da SEMA, já registrando mais uma vez a presença da vereadora Estela. Eu vou pedir para a TV Câmara, por favor, mostrar um vídeo primeiro que eu tenho, ali da Praça da Vila Industrial, por favor. O antes. Esse é um vídeo ali, foi em maio desse ano, 2023, ó. Vocês podem ver ali a Vila Industrial. Eu tive cuidado, fui até o Renato, pedi para ele ver esse local para mim, me atendeu lá na secretaria, mostrou para mim que realmente ali consta que é uma praça, né? E esse é o vídeo ali em maio, ó. Esse é um lugar enorme, que chega a dar uns 3 quarteirão ali, mais ou menos. Aí agora eu vou pedir para mostrar o mesmo vídeo, né, que eu fiz essa semana agora. Por favor, TV Câmara. Ó, esse é um vídeo, ó, tá vendo essa imagem? Ali é a escola, tá vendo? Uma e-mail, ó. Agradecer já a SEAR, esteve lá presente, fizeram a limpeza. Você vê que já dá uma outra cara, né? Só que o que a população fala ali, os moradores ao redor? Que aí fazem a limpeza e depois vai chegar uma hora, né, que o mato vai crescer, vão jogar os lixos de novo e volta tudo no que nós vimos naquela foto anterior. Aí uma imagem legal, levamos o drone até lá, olha o tamanho desse local, gente. É um local assim, sabe, que poderia ali, eu fico imaginando tantos de coisas que poderia fazer nesse local, né? Tipo assim, uma iluminação boa, as crianças poderem brincar, se é um lugar ali que já é uma região carente, né, com Vila Dutra, Industrial, Parque Real, seria e é do lado de uma escola. Então, quer dizer, a gente vê aí o alto índice de furto também, e esses matos a gente sabe que ajuda. Se tiver uma iluminação boa, já diminuiria também. Mas eu vou também, mais uma praça que eu tenho aqui, por favor, um antes, lá do Tangarás, por favor, TV Câmara. Isso daí eu também estive presente, ó, em fevereiro de 2023, essa imagem, mas o ano de 2022 também estive lá presente. Ó. Esse é um outro local ali no Tangarás, onde também tudo consta, né? Que também é uma praça. Ó. E ali também os moradores há muito tempo vêm cobrando, né? E ó, você vê que aí nesse momento eu me perdi aí no meio dos matos altos. E eu já peço agora para a TV Câmara mostrar agora a imagem depois, no Tangarás também. Tá vendo? Aí é uma outra imagem. Também tivemos cuidado, levamos o drone lá. Ó. Você vê, olha aquilo, como que já fica limpo, depois de mais uma vez a SEAR ter ido até o local. O dia que eu fui lá, eles estavam limpando até, tinha furado o pneu do trator. Mas olha lá, ó, tá vendo? E o que acontece? Já foi feito isso uma outra vez,
e depois acaba, a gente sabe que aí chega o período de chuva, a SEAR vai ficar sobrecarregada, como sempre fica, e aí automaticamente não vai conseguir manter esse lugar limpo do jeito que está. E por isso que tem mais vários lugares, eu separei esses 2 específicos, né, que levamos até o drone, até o local para fazer essas imagens, porque é exatamente isso. O que a gente pede, né, que a população pede? Que aproveitar, né, que esses lugares estão limpos, né, estão cuidados, por que já não, né, começar a ver plantio de árvores, banco, se a iluminação, né, tem a questão da iluminação, se eu não me engano, 800 praças, dessas 800 praças, não sei se quantas já vai ter essa iluminação, se vai chegar nessas praças citadas e outras, porque é algo assim simples, né? A questão do playground também, parece que ia chegar, não sei, 59 playgrounds na cidade de Bauru, ainda não... Então, eu acho assim, eu queria ouvir mais dos senhores e senhoras, né? Eu já, primeiro momento, passar a palavra para a vereadora Estela, se ela quiser fazer o uso primeiro, ou se quer ouvir eles primeiro. Então, eu queria aqui que vocês falassem assim, o que vocês têm, que o governo tem preparado para essas praças, porque eu até falo que a minha maior demanda como vereador, eu tenho até um gráfico, né? O Vinícius aqui, que é formado em administração, ele sabe que eu gosto muito de números, e ele faz muito isso para mim. Só para vocês terem uma ideia, minha maior demanda é saúde, né? Acho que por eu ser da área, as pessoas me procuram bastante, acredita ali numa esperança. Tanto que só esse ano de fevereiro até agora, são mais de 125 casos de saúde que chegaram até mim. Isso, quando eu falo, é pessoa específica que me procurou. E o segundo caso é terreno sujo. Minha maior demanda. Eu nunca imaginei que o que a população mais reclama é de terreno sujo. Muitos deles são particulares. A gente percebe que nos últimos dias as pessoas estão reclamando e está tendo ali a gente entra bastante em contato com o Thiago também, fala para o Jorginho, porque a gente vê que o que a população quer é limpeza, sabe? E aí tem essa questão, você pega um terreno como esse, que ficou aí um ano sujo, esse do industrial, e aí é onde as pessoas falam, nossa cidade está suja, a cidade está feia, nossa cidade é abandonada. Theo, e às vezes é por conta disso. Por conta de coisas simples. Que se for ali nesse lugar, ali no industrial, colocou uns bancos, plantou umas árvores, colocou uma iluminação, o povo já fala, olha, nossa cidade está ficando bonita. Então, é mais ou menos em cima disso, né? Como eu disse, é uma pena o tanto de moradores que entram em contato e pediu essa reunião não poder estar presente, porque depois podem assistir, mas eu vejo que são coisas simples, eu sempre falo isso, né? Para minha assessoria eu falo, você viu o que a população pede, o que a população precisa? São coisas simples. E assim, lógico, tem a saúde, que eu falo que hoje é o que está aí todo dia, né? Hoje mesmo tem 76 pessoas aguardando vaga, então saúde é uma coisa assim que é difícil mesmo, então todo dia somos cobrados, por isso que também cobramos, mas aí depois a saúde a gente vê que os pedidos dos moradores são tipo disso. Então eu queria ouvir dos secretários assim, o que vocês têm em mente, se tem algo assim dessas praças de iluminação, o que o governo tem aí para esse ano, o ano que vem. Boa tarde, vereador, vereadora. Obrigada pelo convite. A gente reforça que todo momento de audiência ou reunião é importante para a gente discutir problemas da cidade. As praças, né, nós realmente temos muitas praças em Bauru, muitas que foram dadas o nome aí no passado e estão nessa situação, né? Não eram praças e já tinham o nome, e aí a gente fez todo um levantamento, né? Hoje nós estamos com 830 praças, né? A SEAR fez esse levantamento e, quando fui para a SEMA, sentei com o Jorginho, principalmente, e o Theo, a gente tem trabalhado muito em conjunto nesse sentido, de identificar, principalmente, essas prioridades, aqueles lugares que não têm a praça, ou tem, e ela não está pronta ainda, precisando realmente que a gente entre com toda a infraestrutura.
Nós temos feito revitalização, principalmente nos bairros, né? Algumas demandas que estão chegando até nós. As demandas que estão chegando estão sendo colocadas num cronograma ou de execução ou de revitalização, porque muitas estão com concreto quebrado ou não tem, né, nenhuma pista de caminhada. Então, nós já começamos alguns bairros, nós temos feito com a mão de obra de cada uma das secretarias, tentando levar o mínimo de infraestrutura, né? Eu queria até parabenizar o Jorginho, porque, às vezes, eu passo numa praça, eu mando foto, no dia seguinte já está, né, feito a zeladoria. Por quê? Porque eles estão agindo de forma muito mais, com uma celeridade muito maior, porque a gente ampliou, né, a prefeita Suelen ampliou o quadro de funcionários da SEAR, e isso acaba dando celeridade no nosso trabalho de zeladoria na cidade. A SEMA, nós estamos reestruturando todas as equipes, inclusive equipe de praças. Nós não estávamos com uma quantidade de servidores que dava para suprir. Nós estamos ampliando com a contratação de novos pedreiros, ajudantes, mas reeducando-os também, para que a gente possa também ampliar o nosso trabalho. Isso já deu já conseguimos ver resultados, né? O Ney é o diretor também do departamento. A gente já conseguiu ver um pouquinho mais de resultado atuando junto, tanto com obras quanto com a SEAR, de entregas também para a comunidade. Então, nós temos feito um trabalho bastante em conjunto. Quando você mostrou a foto, a gente já ficou aqui sonhando, né? O Theo já falou, eu falei, Theo, dá para a gente pôr brinquedo, dá para fazer uma quadra. Então, possibilidades existem e dá para a gente ir trabalhando, claro que aos poucos, com cronograma. As equipes ainda não estão do jeito que nós gostaríamos, não está ainda do jeito que nós gostaríamos, mas nós temos trabalhado e feito um cronograma para atender a demanda da população de forma geral. Temos feito algumas, dentro das reuniões que o Jorginho acaba fazendo junto a associações de bairros, identificando as demandas dos bairros, até mesmo aqueles que, às vezes, não existe praça ou tem uma praça muito pequena, de revitalizar para que, principalmente, as crianças do bairro possam utilizar também. Às vezes, coisas, como você disse, simples, um campo de futebol, levar alguns brinquedos, que é a CEMEL que está tocando esse processo de compras, né, dos brinquedos que vão chegar, sim. Ele me disse que estão para chegar e aí vão começar já a serem instalados nas praças. Além disso, as que a gente tem feito as visitas, nós temos identificado se os brinquedos ainda estão em boas condições, que são algumas reformas que têm que ser feitas, como pintura ou algumas melhorias. A gente passa para cada uma das secretarias, então isso nós temos feito em loco. Eu tenho ido praticamente todas as praças quando eu recebo as demandas e algumas que eu tenho ido para conhecer, porque às vezes não conheço ainda, para fazer essas identificações e direcionando o que cabe a cada secretaria também. Na SEMA nós não tínhamos, esse ano foi criado, né, e foi ampliado o nosso quadro de planejamento. Então, eu tenho uma equipe agora de planejamento que acaba atuando em realizar os projetos das praças, para que também a gente tenha uma entrega mais fácil junto a obras, para que eles possam executar muitas vezes, ou que a gente trabalhe em conjunto também com as nossas equipes. E é isso que a gente tem feito. Vereadora, você quer falar? Boa tarde, presidente, secretários, demais técnicos do governo e os que estão nos acompanhando em casa. Eu queria, locadora, porque a fala da secretária tem um lado muito bom, positivo, né, de proatividade. Por outro lado, tem uma vertente que me deixa bastante preocupado com esse tema. E nós que temos não só mandato, mas uma vivência de vida muito ligada, sobretudo aos bairros da periferia, nós sabemos o quanto esses espaços padecem por falta de equipamentos social, esportivo, cultural, faz muita falta. E eu sou uma defensora, ainda correndo o risco de ser sempre a chata das colocações, mas também sem nenhum medo e nenhum problema de ser. Eu tenho uma dificuldade muito grande em ver que as coisas na máquina pública, elas são meio colcha de retalhos. Então, por exemplo,
ao mesmo tempo que me agrada, me assusta uma parte da sua fala. Quando você diz, por exemplo, eu vi a imagem ali, eu fico feliz, eu estou olhando aqui para o Theo, eu fico, puxa, mas onde a gente colocar ali uns equipamentos e tal? Por que assusta? Não vai aqui um julgamento seu, vai um julgamento do sistema. Correto seria nós perguntarmos para o secretário de Planejamento: Renato, quantas praças como equipamentos institucionais a prefeitura tem em Bauru? Você sabe? Então, o secretário de Planejamento não sabe. Secretária de Meio Ambiente, você sabe? Em números exatos. Não sabe? Não. Não. Então, por que eu estou dizendo isso? Hã? Não é isso que eu estou falando. Não. Quantas praças? Por exemplo, eu conheço, meu ex-companheiro era da Nova Esperança, eu tenho ligação grande com a região da Nova Esperança, né? Inclusive, a cada 15 dias vou almoçar lá na Heitor de Andrade Campos, próxima do Milagrão, lá na casa do Jaime, da Maria, pessoas que moram ali há 30 anos. Do lado ali eu sei que tem uma praça, que, na verdade, é um terreno. Foi considerado praça e é um mato. Não é? Periga, inclusive, de depois virar aquelas ocupações, não de quem precisa de casa, né? Mas de quem estende, né, a cerca, ou de quem acaba construindo ali o comércio. A casa vive aqui, não uma vez nem duas, fazendo a autorização de venda de áreas públicas, porque acabou sendo incorporado por alguém durante 10, 15, 20, 30 anos. Eu estou dizendo que o correto, a meu ver, posso estar errada, mas não acredito que esteja. Correto seria, como política pública, saber quantas praças nós temos e onde elas estão. Porque se tem uma coisa que eu sou defensora de terceirizar, é isso. Nós não temos mão de obra o suficiente. Também não tem na saúde. Mas quanto da saúde que está terceirizado, vereador? Então, nós não temos mão de obra na SEAR para limpar todas as praças. Quantas? Todas. Todas. Quanto custa contratar uma empresa? Limpa todas, porque o vereador mostrou 2. Não é? Mas seguramente não só ele, muita gente tem inúmeras praças que a gente gostaria de ver limpo. Mais do que ver limpo. Se eu sei que eu tenho 300 praças, 500 praças, eu tenho condições de fazer um plano para poder cuidar dessas praças. Limpeza e o que mais nós podemos colocar lá. Como equipamentos móveis, por exemplo, as academias ao ar livre são mais fáceis. Alguns brinquedos são mais fáceis, né? Os parquinhos, os playgrounds, seja de madeira, seja de metal. Em algum momento, alguma das secretarias, não vou dizer que é a SEAR, porque não vejo isso como uma competência da SEAR, porque eu estou falando de gestão. Então, eu estou falando aqui de planejamento e estou falando de meio ambiente. Onde estão as nossas praças? Pergunta do dia, pergunta de 1 milhão. Onde estão as nossas praças? Quantas elas são? Em que condições elas estão? E o que nós poderíamos fazer nelas? Para depois estimar quanto isso custa. E se tem uma coisa que eu defendo que vá para a iniciativa privada, é isso. Isso não é possível de ser feito a curto prazo, ou ainda que seja a médio ou longo prazo, mas iniciar. Eu estou errada, Gislaine, Renato? Eu gostaria de ouvir vocês. Vamos lá. Boa tarde, Luca. Boa tarde, vereadora, todos presentes. A gente tem, através do GEL, eles nos deram já essa informação. Então, hoje, o primeiro levantamento foi a quantidade total de áreas públicas, o número total a gente já tem. Com o levantamento... Oi? Esse número total seria esse, 830. Não, esse número é o controle da SEMA. Eu falo o número total de áreas públicas, considerando total, institucional, área verde, também, prédio, total. No decorrer do processo do geoprocessamento, a gente vai ter essa separação, a gente já está em processo, em andamento com essa separação, então, no futuro próximo, a gente vai ter esse quantitativo de áreas. Aí, realmente, com relação à utilização de cada uma delas, aí seria realmente um estudo, depois que a gente tivesse esse número, do que poderia ser feito, a demanda da região, etc., mas saber o número exato de praças, o número de áreas verdes, a gente já está nessa separação, nesse levantamento do município. Hoje, se precisar ser feito um levantamento específico por região, a gente já tem isso separado, mas o número puro para te dar nesse momento do município ainda não, mas a gente já tem o total mapeado.
Só mais uma dúvida, até porque eu vou ter que sair. Mas, independente do GEL, do ponto de vista dos documentos formais, não há, dentro da secretaria, onde esteja registrado as praças públicas? O número de praças públicas, 830, que é o número que a SEMA tem o controle. Localização, tamanho, etc., mapeado realmente, isso realmente eu não tenho. E é isso que o GEL está trazendo para a gente. Então, hoje eu tenho o total de áreas públicas, se eu não me engano, 4.600 e alguma coisa no total, e a gente está separando por camadas isso no nosso mapeamento e vai ter, no futuro, com o GEL, vai ter esse mapeamento. Eu vou ter que sair, vereador, eu vou pedir desculpa, mas eu queria só deixar uma dica que, na verdade, é um conselho. Enquanto se aguarda o GEL, a gente precisava, por instrumentos assim que são tão caros para a população, tão importantes para a população, e, normalmente, esses espaços, os precarizados, estão na periferia. Porque aqueles que estão em áreas mais nobres, em áreas mais regionalizadas, esses, de uma forma ou de outra, estão cuidados. Ah, mas, na maior parte, os próprios moradores... Não quero saber. A gente precisa... O poder público tem que fazer aquilo que é obrigação dele fazer. E aquilo que é de interesse do povo tem que fazer. Então, só para a gente sair do gerúndio, sabe? Estudando, vendo, pensando, eu tenho vertigem do gerúndio. Realmente, me dá essa agonia. Mas muitas delas dá já para se ter uma perspectiva, as melhores localizadas. Porque, por exemplo, essa que eu estou falando ali perto do Milagrão, eu tenho certeza que está entre as incógnitas, que a maioria nem sabe que tem uma pequena praça ali. Mas tem uma pequena praça ali institucionalmente. Documentalmente é uma praça. Exatamente, é ali. Então, nós temos condições, se temos quase 900, daria para elencar pelo menos umas 100, que, independente do resultado do GEL, que eu defendo também, tem que usar o máximo da tecnologia para oferir o máximo de possibilidades para potencializar os equipamentos públicos. Mas tem uma centena delas aí que daria para elencar. E, ao elencar essas 100, para não virar só as visitas, sabe, Gislaine? Porque as visitas são importantes, mas tem que ser, sabe? Olha, então tá, esse bloco aqui de uma centena custa 5 milhões de reais para fazer tudo o que precisa nela. Calçar, fazer ali a drenagenzinha, plantar umas arvorezinhas. Tá. E depois a outra parte é a outra, mas limpar. E fazer esse básico, defensora número 1. Prefeita pode mandar quantos processos for para essa casa para terceirizar esse tipo de trabalho. O esgoto eu tenho problema. Entendeu? A Endurbe eu tenho problema. Uma série de questões eu tenho problema. Mas terceirizar esse tipo de trabalho, defensora número 1. Pode contar comigo. Porque se tem superávit, é pecaminoso, né? Deixar a população sem esses instrumentos. E licita. Não adianta a gente ficar esperando da SEAR, não vai conseguir. E também a gente ficar fazendo as discussões e a cada tempo a gente chegar ao diagnóstico de que não tem corpo suficiente, né? Então, fica aqui como uma dica, e mais do que uma dica, como um apelo, para que se comece a fazer esse levantamento. Vai de 100 em 100, só para a gente sair do gerúndio. Vereadora, obrigado mesmo pela participação. Quem quer colocar mais alguma coisa? Falar? Tem alguma... tem nenhum, dessas 830, assim, Gi, tem uma noção, mais ou menos, de números das praças que estão descaracterizadas, assim, para ter mais ou menos, assim, não sei que não vai ser exato, mas de 800 a gente sabe que 600 está descaracterizada. Tem mais ou menos isso ou não? Bom, boa tarde, Luca, boa tarde, Estela, que saiu, né? Senhores que estão aí no fundo. Esqueci o nome na galeria. Obrigado. Anunciar a presença do Rial também, que sempre vem fazendo um bom trabalho aí na cidade também. Luca, nós não temos um número de praças que não estão urbanizadas, né? Eu não tenho esse número. Para chegar ao número de 830 praças, eu tive que cruzar várias informações, porque nós temos um banco de dados junto ao DAI, temos um banco de dados junto à Finança, e temos um banco de dados também que partiu da CEPLAN. Então, são áreas públicas, e lá estão cadastradas as praças, terrenos públicos, enfim. Está separado por denominação. E aí eu consegui separar essas 830 praças
Porém, não dá para identificar. Eu não consigo te dizer quantas estão urbanizadas e quantas não. Tá? Então, esse número ainda não temos. Né? Até porque, a princípio, nós nos preocupamos muito em ter esse número para poder criar uma frente de trabalho que conseguisse atingir, né, o objetivo de mantê-las limpas. Então, esse foi o primeiro trabalho, para que a gente conseguisse, né, ter equipes necessárias, né, então, para poder fazer a capinação, zeladoria, e, posterior, vir fazendo a parte de manutenção até a revitalização das praças. Tá? Será que, assim, posso fazer a pergunta até para todos os secretários, um prazo, um dia que a gente possa chamar uma nova reunião um dia e entender dessas 830 praças, quantas estão descaracterizadas, assim, um tempo para isso acontecer, para a gente ter essa informação, porque eu acho legal, porque parece, até às vezes as pessoas acham, né, é uma reunião simples, parece, sabe, Ney? Mas é o que nós somos cobrados. Eu estava no Vila Dutra, domingo agora, teve uma festa lá. O caminhão da cultura foi lá, tudo, a praça bem arrumada, os brinquedos ali, a praça da igreja do Vila Dutra. Só a iluminação que ainda é aquela amarela. Né? Mas, eu juro para você, umas 9 horas da noite, tinha mais de 30 crianças brincando lá. Então, a gente vê que as praças é a alegria da periferia. É onde vai lá, aquelas criançadas, onde as mães ficam mais tranquilas em deixar um filho um pouco mais à vontade, aquelas brincadeiras. Então, eu vejo que é um caminho que a população fica. E naquele momento que eu estava na praça, chegou um cara em mim na hora e falou, louca, precisa fazer isso que você está fazendo aqui agora, que está acontecendo aqui agora, né? Que viu a gente lá, acho que só nós, né? Mas desde já agradeço a cultura que levou o caminhão lá também. Tem que fazer lá no Santa Cândida. Lá no Santa Cândida tinha uma praça que está abandonada, não sei o quê, né? Você entendeu? Então, você vê que a população da periferia, eles ficam felizes com isso. E eu falo isso porque, assim, né, por mais que a gente... eu tenho o meu lado aqui dentro da Câmara, eu sou um cara que cobro muito da saúde, né? O locador é oposição. Mas eu não quero ver... Eu não quero jogar contra, Theo. Quero que as coisas aconteçam, sabe? Eu quero ver as coisas boas. Eu poderia muito bem falar que não tem jeito, que é uma bagunça, fazer e só jogar a culpa na prefeitura, no governo, se o governo não faz nada. Mas eu vejo que coisa simples vai ajudar a população. E automaticamente todo mundo fica feliz, umas coisas acontecem. Então, essa questão das praças, eu vejo que ela é muito valiosa. Eu citei essa da Industrial, que o Vinícius está aqui do meu lado. Cara, um dia eu fui lá bravo, porque o cara me xingou um monte. Deve estar até assistindo agora aqui. Eu fui lá, e aí ele apareceu do nada. Falei, você estava me xingando, cara. Eu fui naquela praça umas 5 vezes, Jorginho. Sabe? E as pessoas cobram isso, coisa simples. Aí foi lá um dia que a CEAR ficou lá, limpou, cara. É a alegria da população só de ver limpa. Imagina, com uma iluminação, com um banco, as árvores, sabe? Um brinquedo. Ou se não dá para fazer o brinquedo, um campinho de areia. Sabe, essas coisinhas são importantes. Eu vejo que só quem ganha com isso é a cidade. Pode falar, já. Em cima dessa pergunta também, se tem um tempo para a gente ter essa resposta de quantas praças essas estão descaracterizadas, também assim, se tem alguma coisa, tipo assim, 2023, vamos revitalizar, arrumar tantas praças, ou se tem algum número desse sentido também, Theo, assim, de quantas praças vai ter manutenção, assim, se tem alguma coisa desse tipo. Bom, Louca, em relação a fazer levantamento, é possível sim, tá? Eu não gostaria de trabalhar tempo, mas eu estava conversando com o Renato aqui, com o geoprocessamento a gente vai ter os números de áreas públicas definido como praça mais aproximado do real. Né? Eu tenho um número que eu cruzei informações, mas com esse geoprocessamento a gente vai ter a certeza de que o número exato. Tá? Então,
estou conversando com ele aqui, as equipes da CEAR, ela visita todas as praças, 100% das 830 praças, além dos terrenos públicos, além do fundo de vale, além das avenidas. Então, para fazer esse levantamento de qual praça está urbanizada ou não, para mim é tranquilo. Porque você já visita. Eu já faço. Você já faz. Eu tenho um banco de dados. Você já limpa aquela praça, no caso dessa, que não está caracterizada, né? Eu limpo todas. A população, às vezes, tem até a dúvida. Porque a população fala, é praça. Mas até perguntei para o Renato, falam que é praça, mas você vê para mim, né, se é mesmo? Exato. Né? Tá? Então, essa informação a gente consegue sim, Luca. Eu acho que vai ser de grande importância para essa casa, mas também para nós, né, como gestores, para que a gente consiga identificar o número para que a gente consiga criar aí uma metodologia de trabalho para trazer resultado. Isso eu acho que vai ser importante, de grande importância para nós, né? Então, esse desafio, eu vou me colocar à disposição junto com a SEMA, a CEPLAN, para a gente chegar aí num número real, né, de praças urbanizadas e não urbanizadas, para ir, exato. Aí, depois de mapeado, a gente vai trabalhar nesse sentido aí de trazer aí um prazo, ou uma data, ou uma informação mais próxima daquilo que realmente a população tem que merece, né, no caso aí, tá bom? Theo, fala um pouquinho para nós te ouvir. Dessa iluminação, que tem algum número, Theo, dessas iluminação que vão para as praças, alguma coisa assim, em números, sem saber o local, mas em números? Você sabe? Eu não vou dar essa informação para você agora precisa, porque é outro departamento, né, e eu preciso conversar com o diretor do departamento da iluminação para te dar esse número. Nós trabalhamos mais ou menos assim com os pedidos da Secretaria do Meio Ambiente, né, ela que está à frente das praças. Se tem uma coisa que eu gosto particularmente é transformar lugares, né, principalmente na periferia, que a periferia carece, e toda vez que você me perguntar onde fazer as coisas, primeiramente eu vou fazer na periferia. Estamos fazendo um projeto piloto no Ferradura Mirim, né? Passei lá. Um projeto, eu fui no Tangarás, eu passei nessa. Um projeto ambicioso. Coisa linda. Né? Eu também acho. Visualizei agora nessa industrial também já visualizei uma imagem bacana, né? Precisamos conversar para ver. Infelizmente, a Secretaria de Obras tem várias outras demandas, inclusive essa Praça do Ferradura, nós iniciamos, teve alguns intervalos que tivemos que ir para socorrer outros lugares e voltar, por isso que demora um pouco. Existe a possibilidade também da contratação, né, de uma licitação, precisa ver o orçamento da Secretaria do Meio Ambiente. Infelizmente, a maior parte do orçamento da Secretaria do Meio Ambiente vai para a Indurb. Eu não concordo com isso, mas não vem ao caso. E estamos sempre à disposição, a Secretaria de Obras, né, e juntamente com a SEMA e com a CEAR, que faz a limpeza dos locais. Obrigado, Theo. Ney, o Ney também é um bom conhecedor aí da cidade. Eu levei o Ney lá na favela São Manuel, no meio do mato, eu achei que ele conhecia tudo. Boa tarde, vereador Locadora, boa tarde a todos os colegas. Bom, falar de praça é discutir o planejamento da cidade como um todo. O que acontece? Por que nós estamos discutindo hoje, já há vários anos? Eu vejo algumas pessoas falando, a gente discute tantos anos e parece que as coisas não caminham. Caminham, não na velocidade que a gente gostaria. Nesses 20 anos que eu tenho aí de serviço público, como servidor público, a gente percebe que a cidade, no passado, ela cresceu sem as contrapartidas necessárias. Por exemplo, se hoje nós formos falar em novos loteamentos, nós não vamos discutir mais a questão de praça, porque já vai estar contemplada. O que aconteceu? Por falta de planejamento, por ambição de alguns proprietários de gleba, eles foram fatiando a cidade cresceu de forma meio descontrolada, e com isso nós temos não só problema de praça, problemas de bairro sem pavimentação até hoje definida, problema com iluminação, mas são todas coisas antigas.
E o que eu vejo? De algumas administrações para cá, vem caminhando, a gente sempre espera que aconteça mais. E está indo, está caminhando, que nem agora mesmo, voltando para a questão das praças. A Gi veio trabalhar com a gente na SEMA há poucos dias e para mim foi bacana ter recebido ela como secretária, porque ela tem o mesmo espírito que eu. Nós estamos aqui para somar. E a partir do momento que eu falei para ela que a gente tinha que retomar as ações de praça, eu concordo com a Estela, ela falou, tem que ter planejamento, tem. Só que se a gente for ficar planejando aqui também, por exemplo, a praça que o Theo está trabalhando lá com a Secretaria de Obra, a Pérola, o pessoal lá no Ferradura, ótimo, a gente está trabalhando lá no Bauru 16, Nova Esperança, a da Vila Industrial, por exemplo, que você comentou, aquela praça eu quase apanhei no orçamento participativo. Por quê? Ali eu estava como secretário de obras, a gente estava preparando toda a pavimentação daquela rua, as ruas ao entorno, e o que aconteceu? Eu tinha uma líder comunitária de lá que queria pôr aquela praça e não tinha nem guia e sarjeta com orçamento participativo, que o orçamento era baixo. E a gente definiu colocar as duas praças da Avenida das Bandeiras, lá no começo, acho que é quadra 3, que era para fazer a gente assumiu e fez as duas, né, Theo? Levamos Palmeiras, tudo. E hoje eu entendo, sim, se pegar ali, a praça que você mencionou da Vila Dutra, a Praça São Pedro, a gente deu uma melhoradinha aqui em frente à igreja, precisa de iluminação. Depois, pegando Santa Cândida, além daquela praça comprida que divide com o Leão 13 ali, nós temos também um bosque do lado da escola Valdomiro Fantini ali, aquele bosquinho todo que está arborizado, nós vamos ter que fazer um plano de manejo nele ali, até para fazer as pistas de caminhada internas. É um local... Ali, se for, com certeza nós vamos estar trabalhando alguma coisa, que a gente está pegando, não vai dar para resolver o problema todo de uma hora para outra, mas é bem provável que durante esse final de segundo semestre, próximo ano, a gente vai pegar algumas praças. E ali a Vila Dutra, a região do Santa Cândida, Vila Industrial, como outras, nós estamos pegando uma em cada região, porque toda a população merece ser atendida, e pegando as maiores. Por quê? As maiores têm condições de você levar equipamento e pôr. Um dos erros que eu vejo, às vezes, é catar parquinho, sair distribuindo em todas as pracinhas pequenininhas. Você tem que pegar uma grande, centralizada no bairro, e pôr lá, e dar toda a infra naquela praça grande, porque se um dia tiver um evento que é correto levar mesmo para a população, eu moro na Nova Esperança, ali a gente faz perto da Praça do Caíque, lá em cima. É assim de gente, porque essas pessoas da periferia não têm, às vezes, acesso à cultura, ao lazer, e aquela praça virou uma referência. Então, por que não fazer uma também lá na Vila Industrial, no Leão 13, onde consiga ter essa mesma situação? Então, nós vamos trabalhar. A intenção desse ano, nossa, só da SEMA, a gente está entregando entre 3 a 7 praças. A Gi também colocou o pessoal trabalhar em cima aí de um termo de referência para a gente construir calçamento nessas praças, porque na maior parte das vezes não tem nem calçada. Parte de iluminação sempre foi um grande entrave. Fui secretário de obra praticamente 7 anos, aí a gente conseguiu colocar muito pouco. Eu espero que agora, com a concessão aí da iluminação pública, esses espaços venham receber a iluminação adequada. Porque a prefeitura, nós sofremos muito com projetos. Tudo que depende de projeto, às vezes nós temos lá 3 técnicos que vai atender só o básico mesmo do dia a dia. E essas praças, por demandar esses projetos, a gente fica patinando sempre. Eu entendo que isso aí vai ser resolvido com essa concessão da iluminação pública. Até lá vai ser contemplado um ou outro. Eu posso falar com segurança, porque já vivi tudo dentro da prefeitura e conheço a máquina pública. Mas eu estou vendo aí que os serviços eles vêm acontecendo, a CEAR também está trabalhando com construção de algumas praças, por exemplo, eu sei que eles trabalharam no Rase, ali no Redentor, o Theo está trabalhando no Ferradura, a SEMA está trabalhando, a Secretaria de Obra trabalhando na Ferradura, a SEMA está trabalhando lá na região do Bauru 16, então nós estamos aí com 3 frentes de trabalho.
em bairros diferentes. O ideal é que teria um planejamento, o ideal é ter um planejamento, e a minha sugestão até para os colegas, a gente sempre está conversando, é buscar essas maiores. Nós estamos trabalhando agora para melhorar também o Vitória Régia, que é um espaço que, por muito tempo, ficou parado, houve aquela implantação dos bloquetes, agora está melhorando ali também, 2 pontas, vai ter a Praça Pet, 2 mini anfiteatros, então é tudo coisa que está acontecendo na melhoria desses locais. Tem o bosque lá do Vânia Maria, que também é um pedido que tem antigo, que é uma parte que a gente precisa concluir. Mas seria isso a minha contribuição. Obrigado pelo espaço. Obrigado, Levi. Bárbara, você quer falar alguma coisa? Nelson? Tá. Gente, o intuito dessa reunião era esse mesmo. Confesso que como eu falei, são coisas simples, mas que dão um grande resultado lá na ponta, lá na periferia. Só para terminar, né, tem as perguntinhas aqui, assim, que eu, tipo, para a SEMA, para a GIP, o que vocês acham, assim, que a SEMA em si podia fazer atrás dessa e-mail, né, da Luzia Terezinha, assim, algo mais imediato para que esse mato não volte a crescer, sabe? Assim, eu falo mais dessas duas, de dando um exemplo, que foi as duas que mais, assim, tem várias reclamações, mas quando mais moradores começam a entrar em contato, reclamando, para esse mato não voltar a crescer, porque a minha maior preocupação, assim, tá legal lá hoje, sabe? Tá melhor do que tava, mas daqui a pouco o povo já cresce um pouquinho o mato, um já joga um sofá, o outro já joga o lixo, o outro já joga o entulho. Aí eu falo, tá tão, sabe, não sei se de alguma coisa imediata, há obras também, não sei, em questão de, às vezes, um banco, alguma coisa assim. É mais isso, assim, se dá algo assim mais imediato nesses lugares para que não volte a ser o mato de novo, para daqui a 3, 4 meses a gente está falando novamente da sujeira, sabe? Um lugar que já está limpo e, sei lá, eu acho que uma coisinha simples já faz a população, às vezes, falar, olha, vieram aqui, estão fazendo isso, plantou uma árvore, colocou um banco, estão olhando para a praça. Às vezes, ajuda até a população a cuidar. Às vezes, vai ver alguém jogando alguma coisa e fala, não joga aí, não. Então, com o tempo, vai dar uma cara nova. Eu acredito, vereador, que o primeiro passo é nós irmos até o local. Né? Tá. Estou falando aqui com o Theo, falei, vamos até o local, a gente, de repente, leva nossos técnicos para que eles vejam o que a curto prazo a gente consegue fazer com planejamento ao longo prazo, com o material que nós temos. O que a vereadora Estela disse, seria muito legal se a gente terceirizasse, assim, para que fosse o mais rápido possível. Como o Ney disse, a gente está trabalhando em cima de alguns termos de referência que acredito que, saindo dessas atas, fica mais fácil da gente, eu preciso fazer um calçamento. Não preciso dar obras para a equipe. A gente contrata a empresa terceirizada que vai fazer isso para a gente. Mas, enquanto não tem, a gente precisa ir lá e fazer um planejamento nosso. Olhando para a praça, né, a gente pode levar junto à Secretaria de Esportes, que eu acho que é muito importante que esteja conosco, porque quando a gente fala em equipamentos, quando a gente fala em fazer uma quadra de futebol ou de vôlei de areia, que hoje é mais rápido, talvez, para a gente fazer, e já dá um resultado também, porque a gente já consegue ir levando alguns equipamentos que não têm alto custo, mas que já dá para entregar para a população também. E já faz o planejamento quando chegarem os brinquedos, a gente não sei quantos eles vão receber, mas, de repente, já estar no cronograma deles também dessas praças, principalmente da maior da Vila Industrial. Então, se os colegas, né, concordarem comigo, da gente combinar de ir até o local, se o vereador quiser ir junto no dia, a gente pode ir, se não for causar ciúmes, então. Posso ir? Que depois eu vou, aí eu vou lá com o Theo, depois o Theo fica apanhando aí, ó. Aí a gente vai junto, faz a visita. Eu acho que, assim, de repente, se tiver a associação de moradores ali, se um representante quiser estar conosco, eu acho que é muito importante a gente ouvir também o que eles desejam para o local, até para que a gente possa planejar junto às nossas equipes técnicas, né, tanto de arquitetura quanto de iluminação,
enfim, né? Eu acho que talvez nesse trabalho em conjunto, unindo forças, nós consigamos, num curto prazo, realizar algo. O mato vai voltar a crescer, mas aí o Jorginho vai lá, né, e corta, mas a gente pode ir levando, a princípio, já ir levando um pouquinho de infraestrutura também para os locais. Não, legal. Se quiser marcar para a semana que vem já. Eu, na semana que vem, posso, aí se quiser ver uma agenda, é só falar, a gente pode... Tá, aí vamos... Só aqui o Tegonelson que mandou aqui, ó, se eu ver se eu entendi, tem uma invasão em uma área no fundo da Praça do Jornalista. Acho que reposição de cerca de arame, é isso? Lá na Praça do Jornalista. Depois você... O jornalista é no Gasparini ou não? Não, né? Porque normalmente lá é Rua do Jornalista, né? Ah. Não, mas eu vou... Gente, eu agradeço, né, de coração a presença de todos. Esse era o intuito mesmo, saber que não ia ser uma reunião demorada, de ficar aqui 3 horas e meia, eu sabia. Mas é preciso. Por que eu falo que é preciso? Porque nós, vereadores, somos bastante cobrados, né? E essas reuniões ajudam muito, porque a gente começa a entender melhor, a gente aprende muito também com vocês e a gente consegue dar uma resposta para a população. Que até ontem... Antes de eu ir lá atrás do Renato, não sabia se era praça ou não. Então, aí você consegue, aí você já tem os números, você consegue falar. E é o que eu sempre falo. A periferia, cara, é coisa simples. Simples. E essas coisas, igual essa praça lá, até eu passei lá no Tangarás, são coisas assim que a população quer. Ferradura. São essas coisas assim que a população quer. Aqueles olhos, ele fala, olha, o poder público está olhando para nós, né? Está fazendo algo pela gente. Então, eu agradeço mesmo de coração. Quer falar mais uma coisinha? A maior vantagem que eu vi de trabalhar naquele local foi que a disponibilidade da própria comunidade cuidar do local. Antes de fazer qualquer coisa, eu conversei com uma parte da comunidade e pedi ajuda. Vocês vão ajudar? Mas o que você quer, Theo? Eu quero que vocês ajudem a cuidar. Se vocês não for cuidar, eu não vou nem começar. Prontamente, eles se prontificaram a ajudar e até hoje não tivemos nenhum problema no local. Não, eu fico feliz mesmo, agradeço. São muito coisas simples. Tá? Agradecer também a SEMA, que teve lá esses dias no Vila Dutra, lá no POC, sabe? Fez a retirada lá dos galhos, você vê? E, a população fica muito feliz. Porque é isso que eles querem, sabe? Coisinhas simples. E essas questões das praças, que eu falo muito pro Jorginho, já teve uma audiência aqui de terreno sujo também. Se puderem, né, na hora que apertar, tiver que terceirizar esse serviço, né, porque eu vejo que outras cidades, Bauru já teve, da limpeza, faz a limpeza do terreno, né, e depois manda a conta, né. Isso também é muito importante. A gente viu aí essa semana agora, hoje, até esqueci o nome agora da febre maculosa. Você vê? Então, quer dizer, você não sabe o que espera, né? A gente tem que... Por isso que eu acho que como é importante a limpeza dos lugares. Além de ser saúde, que as pessoas ficam, né? Por causa da saúde, e a agradável visão. Eu vejo que Bauru, Theo, você deve entender isso, eu vejo que quando faz a limpeza de um canteiro, pinta a guia, sabe essas coisas? Você olha assim, parece que a cidade deu, sabe? E é isso que a gente cobra, que a população cobra. Uma vez eu apresentei aqui, de outra cidade também, Theo, que eu vi, que a gente sempre... Eu gosto de estar pesquisando coisas boas que acontecem em outras cidades para falar aqui. Os postes de iluminação em algumas cidades, principalmente na periferia, que você não acha nome de rua. Você vai lá, sabe? Você vai no Fortunato, por exemplo, você não tem nome de rua. Sabe o que eles fizeram lá, Renato, nessas cidades? Não, eles pintam o poste, uma cor azul, assim, sabe? Fica bonito e escreve o nome no poste, nome da rua. Cara, além de dar uma cara que tá pintado o poste, já não tá... Ainda tá o nome da rua. Então são coisinhas simples que você vê que deu certo em outras cidades. Em Bauru, quantas ruas não tem placa? Não tem, né? Entendeu? Aí eu não sei qual é o custo de uma placa, que eu acho que deve ser caro, mas eu tenho certeza que a pintura de poste, principalmente, né, na periferia, esses lugares que estão ruas, você pega hoje lá o Fortunato, que não tem uma placa, tudo por... Rua 14, Rua 10, Rua 12, você colocou ali, além de deixar o bairro mais bonito, você ainda identifica as ruas. Mas, gente, eu agradeço, Theo, quer fazer alguma colocação?
Gi, Renato, Jorginho, alguém quiser. Gente, eu só agradeço mesmo, de coração. O intuito dessa reunião era esse. Por mais que às vezes tem pessoas que falam que essas reuniões, essas audiências não acrescentam em nada, eu penso diferente. Eu penso que cada dia nós também entendemos mais os seus lados quando vocês vêm aqui e a gente consegue dar uma resposta para a população, sabe? É isso que eu falo que assim que eu tô aqui para dar voz para o povo, dar a voz para a população, e esse é o caminho. Eu pego aqui e agora eu consigo transmitir o que está acontecendo. Então não tem como não fazer essas reuniões. Tento sempre fazer o mais rápido possível para não ficar. Eu sei que é difícil, tem a secretária hoje da saúde pediu para ir embora mais cedo, né? Então eu entendo, só que também precisa disso, tem hora, sabe, de ter essa conversa, que é um jeito daí. Então eu agradeço mais uma vez a todos, e essa presidência dá por encerrada essa reunião pública às 15h16.